Olá, eu sou a doutora Helena Silver Hawking e esse é o vídeo de orientação. Hoje eu estou usando meu jaleco mais chique porque nós vamos voltar ao passado, mais ou menos uns 20 anos, para uma época estranha e distópica em que Rodrigo Santoro estava deslanchando em sua carreira internacional. Tempos sombrios, não é mesmo? Mas a nossa missão aqui nessa estação é outra. O nosso objetivo, que é de extrema importância e vital para o futuro da humanidade. O que está acontecendo? Eu acho que começou. Em setembro de 2004, estreou nos Estados Unidos a série Lost. O fenômeno, a grande caixa de mistérios, a palhaçada, o clássico, o inferno, o piloto mais caro da televisão. Até aquele momento. Peraí, deixa eu ver aqui. Game of Thrones, The Crown, Westworld, Vinyl? Era a história de um grupo de pessoas que, após um acidente aéreo, precisam sobreviver numa ilha misteriosa cheia de monstros, de escotilhas, gente descalça, templos, profecias, gaiolas, ursos polares e odontologia estética. Era uma série meio estranha, com elementos sobrenaturais e de ficção científica, e que por algum motivo conquistou não só a atenção, mas a devoção de muita gente no mundo inteiro. Reading material for the next 19 minutes. Knock yourself out. O piloto atraiu a audiência de mais de 18 milhões de pessoas nos Estados Unidos e quase 7 milhões de espectadores no Reino Unido. No Brasil, a série estreou na Globo, Rede Bobo, em fevereiro de 2006 e conquistou os impressionantes 29 pontos no Ibope, o que eu tenho certeza que deve significar alguma coisa importante. Não é exagero falar que Lost foi um dos acontecimentos televisivos mais importantes do início do século XXI. Com algumas exceções. O formato caixinha de mistérios que a série ajudou a sedimentar na linguagem televisiva convidava o espectador a tentar desvendar o que diabo estava acontecendo naquela ilha. E a discussão sobre os mistérios da série se estendiam da TV para fóruns online, sites especializados, blogs, comunidades do Orkut, podcasts e o seu primo Gustavo, que não parava de falar que na verdade estava todo mundo morto e a ilha é o purgatório. Gustavo, ninguém liga pra sua teoria. Lost era exibido na TV aberta convencional, mas foi um dos primeiros grandes fenômenos transmediáticos da cultura pop contemporânea. Tudo que acontecia depois que um episódio era exibido virava parte de uma grande conversa que não acabava nunca. As teorias mirabolantes, as análises frame a frame de cenas decisivas, os jogos, os mobisódios, lembra? Chamava mobisódio porque você assistia no celular. Uau! Era tudo grande, ambicioso e épico em Lost. Ou pelo menos a promessa de algo grande, ambicioso e épico. But this place is different. Special. Era uma série que convidava a gente a tentar desvendar um complexo quebra-cabeça. Será que a sua teoria tá certa? Como que esses elementos todos se encaixam? Será que a ilha é o purgatório? Será que estão todos mortos? Será que Rodrigo Santoro vai brilhar em sua carreira internacional? Será que tudo isso é um grande loop temporal? Será que o pack do pezinho foi construído por egípcios? Durante mais ou menos 6 anos, numa época muito crucial na construção da internet que a gente conhece hoje, as pessoas foram criando 1000 expectativas para esse suposto final grandioso e épico que elas descreveram dentro da cabeça delas. Mas quando esse final chegou... Bom, vamos dizer que foi um final que existiu e que com certeza foi feito. No experimento que vamos conduzir hoje, a proposta é defender que existe sim valor no final de Lost, que ele não é tão ruim como muita gente diz, e que talvez, na fase da lua correta, em condições ideais de temperatura e pressão, talvez, possivelmente, quem sabe, o final de Lost seja bom. Ok. Vamos falar de Lost. Quem que era aquela doida? Se você me acompanha no Twitter, deve saber que alguns meses atrás eu parei tudo que eu tava fazendo pra reassistir as 6 temporadas de Lost. É isso que a gente faz quando a gente vive num país que vive numa crise sanitária, em cima de uma crise econômica, em cima de uma crise política, em cima de uma crise estética. É uma série muito importante pra mim e que eu já mencionei em vídeo algumas vezes. E durante muito tempo, desde que eu criei esse canal, eu ficava me perguntando, será que eu quero falar de Lost? Será que eu quero passar por isso? Eu teria que rever as 6 temporadas desde o início. Será que eu tô pronto pra isso? Será que eu preciso passar por isso? Será que eu mereço passar por isso? E aí, beleza. Ok. Eu quero falar de Lost. Até porque, mesmo agora, 300 anos depois que a série acabou, o final ainda fica meio que ecoando na minha cabeça, sabe? Tem gente que diz que é o pior final de todos os tempos. O segundo pior, desde maio de 2019. Mas não só o final em si, não só o último episódio. Quando eu comentava no Twitter que tava revendo, eu recebi muito reply de gente falando assim: ai, bom mesmo era no começo, bom mesmo eram as 2 primeiras temporadas, ou as 3 primeiras temporadas. Depois não, depois estragaram a série. Mas eu não, eu sou diferente. Não tenho nada contra o final de Lost, eu não acho que é horrível ou imbecil do jeito que o povo fala, ou pelo menos não tão menos horrível nem menos imbecil do que todos os episódios anteriores da série. E não me entendam mal, Lost é bom, mas é muito idiota, mas é muito interessante. É genial, mas completamente imbecil. Lost tem alguns dos momentos mais brilhantes da TV. E alguns dos mais idiotas. You killed my daddy. Lost
Lost é muitas coisas. É por isso que nesse vídeo eu quero primeiro tentar entender que coisas são essas, pra depois, finalmente, tentar responder a pergunta mais importante de todos os tempos. O final de Lost é tão ruim assim? Então eu decidi dividir esse vídeo em 4 partes. Na primeira parte eu vou contar como a série foi concebida. Eu vou falar um pouquinho de bastidores. Na segunda parte eu vou falar sobre a ilha. Na terceira parte eu vou falar sobre alguns símbolos presentes na série. E na parte final, como o próprio nome já diz, eu vou falar do final. Mas antes de qualquer coisa, eu quero esclarecer o seguinte. Nesse vídeo eu não quero explicar Lost. Quem me acompanha aqui sabe que nós não trabalhamos com isso aqui neste site. Eu não vou fazer um resumão de tudo que acontece na série, eu não tô aqui me propondo a dissecar todos os elementos da trama. Esse vídeo não é Lost em detalhes. Eu quero investigar basicamente algumas coisas que chamam minha atenção, as coisas que eu gosto e algumas que eu não gosto. E sim, esse vídeo vai ter spoilers da série, óbvio. Então vamos começar porque esse vídeo vai ser longo. Parte 1, a premissa. Tudo começa no Havaí. O então diretor da ABC, na época, o Lloyd Brown, estava de férias por lá, quando ele teve a ideia de uma série que seria uma mistura do filme Náufrago, o reality show Survivor, a sitcom Gilligan's Island e o livro Senhor das Moscas, de William Golding. Se essa ideia parece uma grande suruba de conceitos, é porque é. Lost é, e sempre foi, uma grande suruba de conceitos. Eu posso falar suruba no YouTube? Então Lloyd Brown pega essa ideia de uma série chamada Lost e leva pra antiga Spelling Television. E aí essa produtora contrata um tal de Jeffrey Lieber pra escrever um piloto que foi rebatizado por ele de Nowhere. Quem mandou você mudar o título? E aí o que acontece é que o Lloyd Brown não gosta do roteiro do Jeffrey Lieber, muito menos do título novo. Quem mandou você mudar o título? E decide contratar um tal de J.J. Abrams pra reescrever esse piloto, seguindo como base o roteiro inicial que foi reprovado. É por isso que Jeffrey Lieber aparece como o co-criador da série, apesar de ninguém saber quem ele é. Ninguém mandou você mudar o título, Jefferson. Eu tô contando essa história de bastidores pra dar uma ideia de como desde o início já existia um conflito sobre o que a série deveria ser. A premissa já era meio confusa e todo mundo que estava envolvido parecia ter uma visão bem distinta do projeto. Nada disso mudou com a entrada do J.J. Abrams. Nessa época ele já estava bem famosinho e prestigiado na indústria por ter criado a série de espionagem Alias, com a Jennifer Garner no papel principal. Que foi. O que era bom, mas trazia em si um outro problema. Alias era conhecida por ser extremamente serializada, ainda mais do que as séries que a gente tá acostumado a ver na Netflix hoje. Tarantino, o que você tá fazendo aqui? Sai da minha série, Tarantino? Era praticamente impossível acompanhar a história se você não estivesse assistindo desde o primeiro episódio. E isso era exatamente o oposto do que a ABC queria pra Lost. A emissora queria uma série episódica, acessível, fácil de acompanhar. J.J. Abrams queria uma caixinha de mistérios e adicionar um elemento sobrenatural à trama. Porque sim, é claro que ele queria. E ele também exigiu um parceiro pra desenvolver a história. É aí que entra o Damon Lindelof, que se tornou showrunner de Lost depois que J.J. Abrams largou o projeto no meio da primeira temporada. Porque sim, é claro que ele largou o projeto. A partir daí, o Damon Lindelof virou a cara de Lost. Foi ele que tocou o barco até o episódio final, foi ele que tomou as decisões criativas importantes, foi ele que matou Rodrigo Santoro, mas no início muita coisa foi decidida em parceria com J.J. Abrams. Eles desenvolveram juntos a Bíblia de Lost, ou seja, a mitologia e os pontos mais importantes para uma trama que deveria durar 4 a 5 temporadas. Mas com a ABC, a conversa era um pouquinho diferente. Nos documentos iniciais que foram apresentados para a emissora, os dois roteiristas garantem que a série seria episódica, acessível, fácil de acompanhar. Os bastidores de Lost, sério, é o cúmulo do privilégio branco. Quem que é contratado para tocar um projeto faz o oposto do que o cliente pediu e ainda larga esse projeto na mão dos outros? Ele mesmo, J.J. Abrams. Tinha até uma ideia inicial de que cada episódio de Lost seria meio que independente, que podia ser um drama médico ou um caso de polícia, por exemplo. E embora a gente tenha visto um pouco dessa ideia em um momento ou outro, teve a cirurgia de apêndice do Jack, teve o mistério de quem matou Rodrigo Santoro, não foi bem essa série que a gente assistiu. I think we did the right thing, Jack. Esse documento era só uma tática pra despistar os executivos da ABC, pra fazer eles acreditarem que a série que eles queriam tava sim sendo feita. Mas o que Lost se tornou, no meio dessa confusão toda, foi um negócio bem mais ambicioso e estranho. I need you to go back to Oxford University. Go back to where we met. I need you to go there and find my mother. Her name... Não era Gilligan's Island, nem Survivor, nem Náufrago, nem O Senhor das Moscas, nem Alias. Era Lost. Mas Lost era o quê, afinal? Vamos tentar descobrir. Parte 2, a ilha. O primeiro episódio de Lost apresenta direitinho os personagens pra gente. Jack, Kate, Michael, Charlie, Claire, Sawyer, Hurley, Said, Sandy, Jr. e tantos outros. Desde o início, a série não esconde da audiência que o que importa de verdade aqui são essas pessoas. Algumas dessas pessoas.
A ilha de Lost parece ter uma história muito antiga, com indícios de que ela foi habitada por várias populações e talvez até grandes civilizações em algum momento de um passado remoto. Tem referências aos antigos egípcios e várias outras culturas, tem as instalações de uma tal de Iniciativa Dharma, que ocupou e fez experimentos magnéticos na ilha nos anos 70, tem um navio inglês do século XIX no meio da floresta, tem a cantora Lorde, toda hora parece um babado. Mas a ilha não é só uma ilha, ela tem personalidade, caprichos, desejos, necessidades e exigências. Boone was a sacrifice that the island demanded. And who brought us here, Jack? The island. You need to speak to the island. You have to understand, everything I did for the island. He wants us to move the island. The island isn't done with you yet. Beleza, minha filha quer uma massagem depois? É nesse lugar tão peculiar que a história é ambientada. Já no primeiro episódio, a gente entende que tem algo estranho ali. Terrific. Tem um monstro gigante matando pessoas, tem um urso polar, tem uma transmissão de rádio com pedido de socorro em loop há 16 anos. E no decorrer da primeira temporada, a gente descobre, entre outras esquisitices, que tem outras pessoas vivendo na ilha e que essa galera parece ter uma conexão mística com esse lugar. Essa ilha tropical não é só uma ilha. Esse lugar estranho e selvagem esconde algum segredo. O que é uma premissa bem legal, bem instigante, mas não é exatamente nova. De onde vem essa história, então? Numa entrevista para a revista Time em 2007, o Damon Lindelof citou como principal referência para Lost um jogo de 1993 para Macintosh chamado Myst. Nesse jogo em primeira pessoa, o personagem se depara com um livro misterioso e através dele é transportado para uma ilha mágica. E lá ele encontra resquícios de uma civilização antiga, masmorras, cavernas, armadilhas, segredos milenares, blá blá blá. Dá pra ver que muita coisa de Lost veio daqui, exceto pelo Rodrigo Santoro. Vários ambientes lembram as instalações da Iniciativa Dharma, e o jogo combina cenários arqueológicos com iconografia retrofuturista. É um quebra-cabeça mesmo parecido com o que Lost se propõe a ser. Enquanto jogador, você tem que encontrar os artefatos, os lugares certos, tem os vídeos antigos pra te ajudar a decifrar o mistério desse lugar. É bem sinistro e bem parecido com Lost mesmo. É a principal influência, segundo Damon Lindelof. É a origem estética e conceitual de Lost. Mas pra entender Lost de verdade, a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo. É que essa narrativa do lugar mágico, cheio de mistérios, vem de muito antes de 1993. Você encontra variações dessa história em tudo que é cultura. Nos escritos de homossexuais da Grécia Antiga, no folclore irlandês, em mitos indianos e até na própria ideia de utopia lá do livro do Thomas More. Mas eu tô me referindo a uma referência bem distinta. Esse formato específico da ilha tropical, cheia de monstros e estranhos habitantes com crenças exóticas, é antigo, mas nem tanto. É uma história que tá mais relacionada com um período histórico específico. Esse tipo de narrativa começou a se popularizar durante o colonialismo europeu, mais especificamente durante a Revolução Industrial, com autores tipo Edgar Rice Burroughs e Henry Rider Haggard, que no século XIX escreveram muitos romances sobre exploradores aventureiros em terras desconhecidas. Surpresa, a gente vai falar de colonialismo de novo. Não é coincidência que vários desses autores eram europeus ou filhos de europeus. E também não é coincidência que muitos desses romances eram ambientados ou claramente inspirados em lugares colonizados por impérios europeus. Esse tipo de história funcionava, intencionalmente ou não, como propaganda de colonização e de projetos de eugenia. Edgar Rice Burroughs, talvez o maior nome desse gênero literário, escreveu muitos romances sobre homens brancos que acidentalmente vão parar em lugares exóticos habitados por povos primitivos que acabam inevitavelmente sendo governados por esse invasor. Dá pra ver isso com certa sutileza em Tarzan e nas histórias do John Carter, mas a eugenia aparece de forma explícita em outros romances menos conhecidos do autor. Em Vênus, uma série de 5 livros, Burroughs escreve uma utopia possibilitada por esterilização forçada de pessoas consideradas inaptas, uma prática que ele explicitamente defendeu no ensaio chamado I See a New Race, ou Eu Vejo uma Nova Raça. É esse o pano de fundo das ilhas e reinos mágicos que ficaram populares em romances do século XIX, histórias pulp e uma parte considerável do cinema do século XX. São ideias racistas e coloniais que deram origem a Indiana Jones, King Kong, zumbis e a novela Uga Uga. Tatiana índio no Brasil come gente? Tudo isso aí criou uma certa gramática narrativa no nosso imaginário. Um código, por assim dizer. A ideia do selvagem, da sobrevivência do mais forte, do homem que retorna à sua forma bárbara quando em contato com a natureza. E Lost não é uma exceção. Eu tô dizendo que Lost é racista? Não, longe de mim. Eu tô dizendo que muito do que aparece na série tem origem em ideias que estão relacionadas com outras ideias, etc, etc, etc. E por aí vai. A série joga com alguns medos e preconcepções. The others are coming. Em especial, o temor pelo desconhecido, pelo forasteiro, pelo outro. Não é à toa que os supostos moradores originais da ilha são chamados de os outros pelos protagonistas que acabaram de chegar lá. They've attacked us, sabotaged us, abducted us, murdered us. Maybe it's time we stopped blaming us and started worrying about them. Quando Michael, Sawyer e Jean pensam que estão sendo capturados por esses outros no começo da segunda temporada, a primeira imagem que a audiência vê é a de um homem negro sem camisa com um pedaço de pau na mão. É a série usando as nossas pré-concepções do que significa ser um homem selvagem pra enganar a gente. Funciona? Funciona. Mas é no mínimo
insensível. E esses outros, eles são de raças variadas, mas quando eles precisam aparecer como figuras estranhas, com um aspecto selvagem, quase sempre tem alguém negro ali. My name is Miss Clue. E que é assassinado poucos episódios depois. Quando essa galera precisa ser retratada como seres místicos, como saberes milenares, quase sempre é um ator asiático que cumpre esse papel. E quando na terceira temporada vem o twist de que eles não são selvagens, de que eles têm acesso à tecnologia, cultura, There's no metaphor. medicina e comunicação com o mundo exterior, aí é todo mundo branco. Tudo isso é meio irônico quando você considera que, na história, a ilha é tida como um lugar sagrado que precisa ser protegido da ameaça externa. Mas o personagem que é apresentado pra gente como protetor da ilha é um homem branco que chegou lá por acidente. Serena, você também é branca. Essa história toda poderia ser um comentário interessante sobre o imaginário colonial, mas não é. They're hostile indigenous people on this island and we don't get along with them. Tem todos os elementos ali. Tem a iniciativa Dharma explorando os recursos naturais da ilha, o conflito com os habitantes locais, They couldn't even coexist with the island's original inhabitants. a ideia de harmonia com a natureza aparece de vez em quando, pessoas estranhas que vêm do meio do mato raptar crianças e mulheres. Poderia ser, mas não é. Lost é sobre todas as outras coisas, mas não é sobre isso. Não é sobre isso e não está nada bem. É até engraçado porque lá atrás, quando eu assisti Lost pela primeira vez, eu não pensava muito sobre essas coisas. Mas já assistindo agora, eu fiquei enxergando esses elementos coloniais o tempo todo. Tem até um navio de escravizados que é muito importante em vários momentos da história. Tem todo um debate sobre quem é que merece ocupar aquele lugar. E o conflito entre nativos e forasteiros é um dos enredos mais presentes em todas as 6 temporadas. The people on the boat aren't who they say they are. Jack should never have called those people. I came here for the same reason you did, to warn Jack about the people on that boat. They're hostile indigenous people on this island and we don't get along with them. Mas a sensação que eu tenho é que toda vez que a série chegava perto de falar alguma coisa interessante ou significativa sobre esse assunto, alguma bomba explodia e a trama seguia em frente para outro lugar. Quase todos os pontos de virada da história, quase tudo que tava ali para despertar medo e tensão na audiência, tava ligado a ideias coloniais. The others are coming. You have only 3 choices. Run. Hide. Or die. Mas nada disso era o tema central das conversas sobre Lost, tanto dentro quanto fora da série. A maior preocupação das pessoas na época era com a possibilidade da ilha ser o purgatório e de todos os personagens estarem mortos desde o início. O que, é claro, como todo mundo sabe, acabou virando verdade. Em Lost, todos os personagens estavam mortos desde o início. Mas calma, não literalmente. Parte 3. Símbolos. No tarô de Marcélia, a carta da morte é chamada às vezes de o arcano sem nome. Ela simboliza não exatamente a morte em si, tipo a morte de uma pessoa ou a dona morte, mas sim a interrupção abrupta de um processo. É a morte de uma situação, de um movimento, de uma relação, do seu eu, do passado. É a morte enquanto transformação. E isso tem tudo a ver com Lost. Quase todo episódio de Lost é focado em um personagem específico. E é estruturado mais ou menos da seguinte maneira. Tem o que acontece dentro da ilha depois do acidente e tem os flashbacks mostrando como era a vida dessa pessoa antes dela chegar lá. Essas duas linhas temporais se justapõem geralmente para mostrar o contraste entre quem era esse personagem antes e quem ele é agora. E esse formato é subvertido nas temporadas finais, principalmente depois que Viagem no Tempo começa a ter um papel importante na trama. Because the island is moving through time. Yeah, either the island is or we are. Mas a estrutura permanece quase sempre a mesma. É o aspecto mais consistente de Lost em todas as 6 temporadas. É assim que a gente conhece cada personagem e é com essas idas e vindas no tempo que a gente entende quem eles são. Jack é um médico que carrega uma culpa terrível pela morte do pai. Charlie era um baixista de uma banda de rock viciado em heroína. Said é um ex-torturador. Kate era uma fugitiva da polícia por assassinato. Sawyer era um golpista com um terrível trauma de infância. E Rodrigo Santoro traiu Paloma Duarte em Mulheres Apaixonadas, como todo mundo sabe. A ideia básica de Lost é que todas essas pessoas são falhas. Todas elas têm um passado traumático que elas querem esquecer e todas elas ganham uma vida nova nessa ilha mágica. Quase todas. E não que essa vida nova seja grandes coisas também. Desde o momento do acidente aéreo, os sobreviventes têm que lidar com monstros, sequestradores de crianças e de mulheres grávidas, desgraças em geral. I will kill one of them. Sem falar na falta de acesso à água encanada e conexão com a internet. Enquanto esse tipo de desgraça acontecia, essa mesma ilha, responsável pelas mortes de Boone e tantos outros, milagrosamente curou a deficiência de Locke e o câncer de Rose, por exemplo, dando a esses personagens uma nova vida. E a gente vai ver esse contraste a série inteira. Ao mesmo tempo que a ilha é um lugar milagroso, ela é também uma espécie de purgatório, onde as pessoas estão ali para serem julgadas e muitas vezes mortas. This place is
dead! E a morte tá sempre presente em Lost de uma forma ou de outra. Às vezes como uma metáfora para transformação, às vezes como símbolo de redenção, julgamento, cura ou perdão. Coisas da Igreja Católica. Mas esses significados não são muito consistentes. Alguns personagens simplesmente morrem sem grandes cerimônias, enquanto outros ganham longos arcos de redenção e inúmeras chances de provar que eles merecem um final feliz. Walt! Michael, por exemplo, nunca teve a chance de provar que podia ser um bom pai, sendo que essa era a grande questão em torno dele. You're not taking him. You're not taking my son. Ele foi privado de criar o seu filho Walt a vida inteira, e a narrativa parecia dizer que a ilha estava oferecendo a esses dois uma nova oportunidade para que eles se tornassem uma família. Every card, every letter I sent you over the last 8 years. Até o Walt ser raptado no final da primeira temporada, porque aparentemente ele era muito especial. You took Walt. Walt's fine. He's a very special boy. E aí, depois disso, a série colocou o Michael diante de uma escolha impossível entre salvar o próprio filho e matar 2 mulheres. E aí ele vai lá e mata 2 mulheres. If I do what you say, You get your son back. E é punido por isso, perdendo o filho, perdendo os amigos e perdendo a própria vida perto do final da série. he murdered Libby and Ana Lucia. E tudo bem, outros personagens também são punidos, de certa forma, durante a série. Mas o castigo de Michael é o que mais me marcou, porque ele não merecia isso. Ele não queria matar ninguém. Mas a série foi encurralando o personagem até ele tomar as piores decisões possíveis. E pra completar, depois de tudo isso, nada importou, porque o Walt, no final das contas, não era tão importante assim. E não me entendam mal, eu não ligo pro Walt ser ou não ser importante. Isso não é um problema pra mim. Foda-se o Walt, criança é um saco. O que eu não gostei é do Michael ter sido punido por decisões que estavam fora do controle dele. Desproporcionalmente, na minha opinião. Eu não acho que isso se conecta muito bem com os temas gerais que a série se propõe a discutir. E o castigo de Michael por ter matado Ana Lucia e Libby lá na segunda temporada se estende até a temporada final. E chega ao ponto do próprio Walt renegar o pai. Que segunda chance foi essa que o Michael recebeu? A vida dele era uma merda antes de ele ir pra ilha. Foi uma merda quando ele tava na ilha. Ficou uma merda quando ele foi embora da ilha. E ele morreu quando voltou pra ilha. E a cena da morte dele é retratada como um nobre sacrifício, sabe? Mas não. Listen, you are a father now. Get to your wife and get her home. Não é um nobre sacrifício, é um castigo. Você cometeu um erro, Michael, e precisa ser punido por isso. Expurgado do seu pecado, purificado. A sua purificação é a morte. You can go now, Michael. O que é curioso porque é mais ou menos o que acontece com outro personagem negro proeminente de Lost. Talvez tenha um nome pra isso. Ok. A morte em Lost às vezes é metafórica no sentido de simbolizar transformação e às vezes ela surge manifestada na própria ilha em si. This place is dead. Em alguns pontos da história, a ilha é representada como um lugar de transformação, de redenção, de recomeço. And when they get here, their past doesn't matter. Mas às vezes essa mesma ilha é um lugar onde pecadores vão para serem julgados e mortos. So what is the truth? Essa dissonância de significados pode ser interpretada como um sinal de que os roteiristas não sabiam o que estavam fazendo. O que pode ser verdade, mas pode não ser verdade também. Quem sou eu para dizer? Mas ao mesmo tempo, de um jeito meio estranho, essa desarmonia temática acaba se encaixando muito bem com o produto final que a gente acabou assistindo. A confusão é parte da experiência. É a mesma coisa com Viagem no Tempo e a ideia de destino na série. A gente não tem uma resposta clara sobre como essas coisas funcionam. Às vezes é possível mudar o passado, às vezes é possível fazer escolhas. I didn't think I could change things. But maybe I can. Mas às vezes também, tudo que todo mundo faz é o resultado de uma grande manipulação mística do destino e suas manifestações. Eu acho muito engraçado a ideia de destino em histórias ficcionais. Não que seja ruim, necessariamente. Eu só acho engraçado. É curioso quando uma história tá muito ancorada em coisas que estão destinadas a acontecer, sabe? Porque tem alguém escrevendo, né? Tem alguém sendo pago pra escrever. Então, lógico que as coisas estão destinadas a acontecer, porque o roteirista tá escrevendo. O destino falou que isso ia acontecer. Destino ou um roteirista sobrecarregado em cima do prazo? Difícil dizer. Mas tá bom, vai. Lost, especificamente, transita entre duas ideias importantes. O livre-arbítrio e o destino. We didn't find this by accident. We're supposed to. Oh, we're supposed to. We're supposed to find this, right? We're supposed to open it. Às vezes, essas ideias aparecem traduzidas como ciência e fé. Esse embate é um dos temas mais consistentes na série inteira. E ele é reforçado por praticamente
tudo o que acontece durante as 6 temporadas. Tem sempre algum contraste mais ou menos filosófico representado por duas pessoas com opiniões opostas. Ficar ou sair da ilha, deixar ou não deixar os forasteiros chegarem, abrir ou não a escotilha, confiar ou não confiar em alguém maluco. São conflitos que, na maior parte do tempo, estão ilustrados muito bem pela rivalidade LGBT entre Jack e Locke. Mas eles se manifestam também em outros homens brancos com síndrome de pequeno poder durante a série. Tem o Ben e o Widmore, Jacob e o Homem de Preto, etc, etc. E a série não se preocupa em oferecer nenhuma solução para esses conflitos. O que importa aqui não é encontrar uma resposta definitiva para essas perguntas. That man who sent you to kill me believes that everyone is corruptible because it's in their very nature to sin. I bring people here to prove him wrong. O que importa, no final, é o confronto em si, é a confusão. E tem muito símbolo em Lost. Tem referência a mitos antigos, a Bíblia, Our very own Adam and Eve. a personagens da literatura, cientistas famosos, I'm Eloise Hawking. filósofos da puta que pariu. His name is Locke. Quase todo mundo que tá ali foi batizado em referência a alguma dessas coisas. Christian Shepherd? Seriously? À medida que a série foi avançando e esses símbolos foram se acumulando, a gente, enquanto audiência, fica se perguntando: e aí, esses elementos todos, esses símbolos todos se encaixam de alguma forma no final da história? Bom, eu, assim como a própria série, não tenho uma resposta definitiva para essa pergunta. Mas vamos falar do final. Vamos lá? Parte 4. O final. Quando eu penso nos finais que mais me marcaram, nos melhores últimos respiros de histórias que eu acompanhei, eu sempre me deparo com um sentimento que eu não sei muito bem como descrever. É uma sensação de missão cumprida, com um gostinho de quero mais. It's about a really specific feeling that's hard to describe. É uma vontade de continuar vivendo nesse mundo, mesmo sabendo que ele acabou pra mim. E que esse último olhar que eu pude ter sobre ele foi o suficiente. Não tem mais nada pra ser contado aqui. Acabou. Mas a história continua em algum lugar da minha imaginação. É isso que eu espero de um bom final. Mas ainda assim, eu sinto que eu não consegui explicar direito. E toda vez que eu me vejo com essa dificuldade de descrever um sentimento específico sobre uma obra de ficção, eu procuro esse livro aqui, ó. Chama Anatomia de uma História, do John Truby. É um dos meus livros preferidos sobre roteiro, e apesar dele ser meio manualzinho, ele tem uns insights bem interessantes sobre temas, símbolos, estruturas e o que é que compõe uma boa narrativa. No último capítulo, o autor desenvolve a ideia de uma história sem fim. Não é essa história sem fim. Histórias sem fim. Histórias cujas quais não tem fim. Histórias eternas. Obras que continuam sendo contadas no nosso imaginário mesmo depois que elas acabam. Olha a pergunta que ele faz aqui. Como criar a sensação de uma história que respira, que pulsa e que está em constante fluxo depois que a última palavra foi lida ou a última imagem vista? É preciso voltar ao ponto de partida, a característica essencial de uma história como uma estrutura no tempo. Ela é uma unidade orgânica que se desenvolve ao longo do tempo e deve continuar se desenvolvendo mesmo depois que o público para de acompanhá-la. Uma boa história, segundo John Truby, nunca termina de verdade, porque ela é cíclica. Ela desperta na audiência o desejo de revisitar esse universo de novo de uma maneira diferente. Seja porque o final é muito chocante e faz a gente querer voltar pro início com as novas informações, seja porque a gente tá tão imerso nesse mundo que ele continua existindo de forma orgânica no nosso imaginário. Uma boa história continua viva depois que acaba. E existem várias técnicas para alcançar isso. Um bom final, ele oferece respostas, mas deixa perguntas no ar. Às vezes até mais perguntas do que respostas. E essa é uma forma de manter uma história viva. E parece que eu tô falando de Lost, mas não necessariamente. O final da série The Americans é um dos meus preferidos da ficção. Spoilers leves, inclusive. A gente acompanha a história dessa família durante 6 temporadas. That is all that stands between us and this family being destroyed. E no último capítulo, essa estrutura familiar é despedaçada de uma forma muito simples, mas inesperada. Agora eu vou ter que esperar o ônibus nessa parada, sozinho. A pergunta que fica na nossa imaginação é como esses personagens vão seguir a vida depois dessa ruptura? Será que eles se encontraram de novo em algum momento? Será que esse encontro foi bom? Será que eles são vivos? Como foi a quarentena deles? A gente não sabe, nem nunca vai saber. A única informação que sobrou é a história que já foi contada e que a gente pode revisitar quando dá na telha. Se Casar estiver disponível no streaming que você assina, porque a vida é assim agora. Mesmo os finais que descrevem exatamente tudo que acontece com cada personagem, ainda deixam um pouco pra imaginação. Eu adoro, por exemplo, o jeito que Hora da Aventura salta muitos anos no futuro pra mostrar rastros, pistas sobre os personagens que a gente conhece. Tipo, o que foi que aconteceu exatamente? Foi a pandemia? A gente não sabe. Mas esse vídeo é sobre Lost. Como que Lost se encaixa em tudo isso? Bom, eu poderia ficar aqui descrevendo mecanicamente todos os eventos que levam ao episódio final de Lost. Eu poderia ficar aqui tentando encontrar 1000 explicações para os mistérios da ilha. Think of the island like a record.
spinning on a turntable. Eu poderia fazer tudo isso, mas eu não sou obrigado. Porque a resposta única e satisfatória não existe. Quer dizer, algumas sim. A série explica bastante coisa, ao contrário do que muita gente diz. And that's why I brought you all here. E o que a série não explica, eu não ligo, porque não importa de verdade. Essa história é sobre essas pessoas, as escolhas que elas fazem, os erros e acertos que elas cometem, como elas se encontram, como elas se separam e como elas se encontram de novo. E o episódio final retrata essa ideia de um jeito muito delicado. Where are we going? Let's go find out. Sim, talvez a gente tenha começado a assistir Lost por causa do grande mistério, mas a gente só continuou assistindo até o último minuto por causa dessa galera. Nenhuma história segura uma audiência por 6 anos sem bons personagens. O que fica pra mim do final de Lost não é esse mistério cósmico e maior do que tudo, mas sim a noção de que todos nós estamos à deriva, num lugar absurdo, cheio de enigmas incompreensíveis e sem uma direção clara sobre o nosso destino. Ou pelo menos é assim que eu me sinto há mais ou menos uns 20 anos. O final de Lost não é perfeito. A série em si tá longe de ser perfeita. Eu não tô aqui pra dizer que ninguém é perfeito, pelo amor de Deus. Tem muitas coisas que eu não gosto muito. Algumas eu falei aqui, algumas eu nem mencionei. A série incorpora elementos coloniais, o que me incomoda um pouco, mas não estraga totalmente a experiência. Tem muita heteronormatividade nos valores que a série apresenta como positivos pra gente. Toda vez que algum personagem se depara com a possibilidade de uma vida feliz e plena, é sempre através de uma família nuclear, casamento, filhos e um cachorro. O que em 2021 me incomoda um pouco. I'm so sick of caterers. Eu também acho a história do Loki levemente capacitista. Isso também me incomoda um pouco, que eu acho que é importante mencionar. A última temporada, inclusive, é meio cringe. Lost é um daqueles casos em que a trama vai avançando e ficando cada vez mais complicada, até que chega um ponto que, pra que essa história tenha um final minimamente compreensível, ela precisa diminuir um pouquinho. Não dá mais pra ter um personagem tão complexo quanto o Said, então ele vira um zumbi. Cringe. Sun e Jim viram quase caricaturas deles mesmos e ficam repetindo as mesmas 3 frases durante 15 episódios. What do you know about my husband? I need to find my husband. Jin was here. He's alive? Come with us and I'll help you find Jen. Cringe. E a série, em geral, fica bem menor e bem menos interessante na 6ª temporada. Mas apesar de tudo isso, foi muito bom reassistir Lost. Os bons momentos da série, que não são poucos, são muito bons. É uma experiência meio estranha e meio perturbadora em alguns momentos, mas valeu muito a pena. E o final, sério, o final, ó, é uma joia. É exatamente o final que a série merece. Eu digo isso sem nenhuma sombra de cinismo. Pode citar minhas aspas aí pra imprensa. O final de Lost é bom, Thiago Guimarães. E considerando o jeito que essa história foi concebida, as famosas turbulências nos bastidores, a saída de um dos criadores num momento crucial, a greve de roteiristas que mutilou a 3ª temporada, é até admirável que o produto como um todo tenha sido tão coeso. E eu falo isso com convicção. Eu acho que Lost, apesar de tudo, é uma história coesa. Todos os pontos da trama, mesmo os mais absurdos, mesmo os mais idiotas, são conduzidos por decisões emocionalmente motivadas dos personagens dessa história. Isso é verdade em qualquer momento da trama. Para uma série tão complicada e tão caótica, com tantos elementos e símbolos meio dissonantes, a ideia de centralizar tudo nas pessoas e nas emoções complicadas que elas sentem diante de um mundo turbulento parece um esforço absurdo. You were all alone. You were all looking for something that you couldn't find out there. I chose you because you needed this place as much as it needed you. Uma cena que me marcou muito no último episódio é quando a Claire fala pra Kate que ela não quer sair da ilha porque ela ficou louca e não sabe mais como ser mãe. I don't even know how to be a mother anymore. None of us do. Assistindo essa cena, eu fiquei falando pra TV assim, exatamente! Eu também não sei como ser mãe, Claire. Não tem tutorial no YouTube. Ninguém sabe como ser nada. A gente não sabe como ser mãe, como ser pai, como ser um bom marido, como ser um bom filho, como ser um bom líder. Ninguém sabe. A gente tenta fazer o melhor com o que a gente tem. Por que a gente tá aqui? Por que a gente veio parar aqui, nesse mundo, nesse inferno de país? Existe algum sentido nas dores e nas angústias que fazem parte da vida aqui ou em qualquer lugar? No Brasil, na Europa, na Tanzânia, numa ilha tropical, no meio do Pacífico? Não dá pra saber. Não existe uma resposta única e clara, mas a gente tenta encontrar mesmo assim. Com o perdão do trocadilho, estamos todos perdidos. E tá tudo bem. É sobre isso.
tô no purgatório, né?